segundo vídeo, segunda leitura, lua nova, 11 de maio, 26 de maio. Primeira leitura, link na descrição do vídeo, tá? Como eu falei na primeira leitura, vai ser só em termos de relacionamento. Que eu nem falei na primeira leitura. Eu falei muito o que não é pra você, mas não especifiquei. Tanto pode ser afetivo, casalzinho, né? Como pode ser amizades, relacionamentos interpessoais como um todo. Lembrem-se disso da outra leitura, tá? Quando forem assistir a outra leitura. E quando vocês forem assistir essa leitura agora, tá? Porque não tem essa distinção, tá bom? Para algumas pessoas é o marido, ou o filho, ou o crush, peguete, como pode ser o amigo, tá bom? Então vamos lá. Lua nova de Áries. Eu ia falar peixes por algum motivo. Lua nova de Áries. 11 de maio, 26 de maio de 2021. Carta de fundo, 5 de ouros. Então, não vai divergir muito da outra leitura, tá? Então, eu vou falar só o que tem a mais aqui nessa leitura, para não ficar repetitivo. Você tá muito apegado a atitudes, condutas ou formas de agir, formatos de agir, tá? Que, sinceramente, não tão mais condizentes. É como se você tivesse agindo no passado, agindo pensando no passado, agindo pensando em coisas que não valem mais. Por exemplo, você tá pensando... Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Para que vocês entendam. Vocês estão fazendo bolo, massa de bolo, para assar um bolo, vocês estão fazendo na mão, quando vocês podem usar uma batedeira, entenderam? Então, assim, tá meio que retrógrado, mas não retrógrado no sentido de ultrapassado, mas no sentido de você estar apegado a uma ideia, a um pensamento que não é mais válido, entendeu? E essa conduta de você estar agindo baseado nessa ideia que não é tão mais válida, não pertence mais ou ao menos não deve mais pertencer à sua realidade, né? O fato dela pertencer ou não vai depender de você, mas ela não deve mais pertencer, é o que te deixa estagnado em uma situação de sofrimento. No momento em que você parar para se mover numa direção diferente, eu não diria que é uma direção oposta, mas é uma direção que é nova para você. Aí as coisas mudam. É como se um ciclo fosse iniciado, um novo ciclo fosse iniciado, que as coisas passassem a se transformar.
especialmente no setor afetivo. Uma transformação para um 10 de copas, 9 de copas, 10 de copas. Mas, bem no meio, entre o 9 de copas, que seria o solteiro, e o 10 de copas, o casado feliz, propaganda de margarina, em exemplos bem toscos, para ficar de fácil compreensão, no meio, bem no meio, existe esse período de aprendizado, tá? Que é um aprendizado de tá muito voltado de como você lidar com as pessoas ou com as coisas. É como se você tivesse condutas, como eu falei, você tá preso a coisas que não te cabem mais, não devem mais te pertencer. É como se você tivesse a forma de lidar com as pessoas, a forma de lidar com não só com o sentimento, mas com as pessoas de uma forma geral. Entenderam? Que não tá legal e você vai ter que aprender a mudar isso aí. Não que a forma como, não que você esteja fazendo maldade, não é nada disso, é porque tem alguma coisa que tem que ser corrigida, tá? E é muito algo de crescimento pessoal, do tipo, eu tenho que voltar a olhar para dentro de mim, avaliar minhas condutas, minhas ações de uma forma mais crítica e reconhecer os meus erros, reconhecer, eu não diria nem erros, eu prefiro falar reconhecer características e posturas que podem ser aperfeiçoadas, podem ser melhoradas, porque não necessariamente é um erro, mas é algo que pode ser aperfeiçoado. Para alguns é um erro, para outros é algo a ser aperfeiçoado. Mas tá mais forte essa questão do ser aperfeiçoado, tá bom? E no momento que isso é um karma seu, tá? É algo que você veio para esse plano para aprender. Ou seja, enquanto você não aprender, enquanto você não sair desse karma, você não sai dessa situação. Você fica preso bem aqui no meio. Entenderam? Então, o que eu posso dizer para vocês nessa lua nova? Voltem as atenções de vocês para vocês. Avaliem dentro de vocês a postura de vocês, o cotidiano de vocês, o que pode ser melhorado. Façam isso com uma humildade muito grande para reconhecer os defeitos de vocês e avaliarem, reconhecer tudo e avaliarem. Porque muitas vezes o problema tá lá, tá estampado, mas o nosso ego não permite que a gente veja e a gente reconheça o problema e possa corrigir, tá bom? Vale ressaltar que esse período bem aqui do meio que a gente está falando, que é onde vocês estão, existe nele um sentimento de escassez. Então, esse sentimento de escassez que vocês estão tendo, esse sentimento de que não há opções, ou mesmo que haja opções, não há reciprocidade de sentimento, porque também tem isso, a existência de opções, mas a ausência de reciprocidade de sentimento, tá? Ela é marcada por isso aqui, ó, por esse período do meio que eu tô falando. Então, só sai do inverno, né? Só sai da nevasca se você aprender. Se você não aprender, você vai ficar lá, sabe? Sem prazo para sair. Só sai se aprender a lição, tá bom? Não esqueçam de unir com a outra leitura. Se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, comenta. Beijo grande, forte abraço. Tchau!